9, 10 a 18. Eclesiastes 9, do versículo 10 ao 18. Nós iniciamos o capítulo semana passada e hoje vamos concluir. A temática deste capítulo, desta parte das Escrituras, é sobre o trabalho. O trabalho é uma bênção. E a bênção do trabalho, ela foi nos dada pelo Senhor. Quando Deus criou todas as coisas, Ele também criou o trabalho. Ele deu a Adão essa disposição para trabalhar. Deus disse para Adão cuidar do jardim, cultivar o jardim que ele havia criado. E olha que o jardim já estava todo completo, perfeito, Mas nós sabemos que, mesmo assim, ele precisava ser cultivado. E mais ainda aconteceu que, quando ele peca, Adão, ele tem que trabalhar dobrado. Então, a questão da fadiga, do cansaço, que muitas vezes chegam na vida das pessoas, dos irmãos, dos trabalhadores, é em razão da queda. Porque o trabalho é bênção do Senhor. A palavra de Deus diz que o trabalho dignifica o homem, de modo que a pessoa ficar sem trabalhar, se deixando levar pela preguiça, por exemplo, pela inanição, paralisado, sem produzir, isso traz consequências ruins para a vida da pessoa. Por exemplo, se é um pai de família que não está trabalhando, ele vai começar a ver os problemas se avolumarem dentro de casa. E se a mulher for daquela que toma a frente e vai fazer aquilo que ele não faz, também vai gerar problema. Então, isso tudo é porque o trabalho ele tem o seu devido lugar e a importância na vida do homem. Deus assim lhes deu. Mas não só Deus deu o trabalho para o homem como uma bênção, mas para que ele trabalhasse, produzisse e gozasse do seu trabalho. Era para ele exatamente produzir, para ele ter melhores condições de vida. Porque veja se não é isso. Quando você trabalha, que você ganha lá o seu provento, o seu salário, a sua renda, e você tem condição de comprar o seu alimento, a sua vestimenta, você tem condição de poder fazer uma viagem, você tem condição de, onde quer que suprir todas as necessidades que são, ir comprar um remédio, ir no médico. Então, tudo isso é por meio do dinheiro que você trabalha para receber e tem que usá-lo para tudo isso. Então, isso dignifica quando você trabalhou, tem o seu sustento, e você chega lá e pode suprir aquela necessidade que surge, quer seja de um alimento, quer seja, as básicas, do alimento, da vestimenta, do remédio, enfim, tudo que for necessário. E algumas pessoas tentaram lá atrás dizer que o trabalho foi um castigo de Deus, porque quando Adão caiu, Deus disse que ele ia trabalhar dobrado. Não, o trabalho não era o castigo. O castigo é a fadiga. O castigo são exatamente as ervas daninhas que dá na plantação, e eles precisam cuidar para que não perder a sua plantação. Então, hoje você vê que é necessário que os homens controlem as pragas. Do contrário, perde-se a produção. Se perder a produção, não vai ter alimento para comer. Então, vejam a importância disso. E isso acontece até hoje por causa do Éden lá, por causa da queda lá. Por isso é necessário que o homem desenvolvesse, como desenvolveu, técnicas, remédios defensivos, agrícolas, para cuidar da plantação, para evitar que as pragas tomem conta, porque se ele não fizer isso, vai ter um prejuízo enorme. E as pessoas não vão ter o que comer. Então, vejam, a consequência de lá do Éden permanece até hoje. Mas, mesmo assim, o homem que é capacitado por Deus, com inteligência, também, até hoje, está lutando, batalhando, estudando e aplicando coisas que vão regularizando todas essas questões. Eu estou citando só uma área do conhecimento humano ligada à questão da agricultura, que é importante para a alimentação das pessoas, e que é uma área
né, do agro, né, que é a área da produtividade, do alimento, que é uma coisa belíssima, realmente, quando você vê a coisa acontecendo. E tudo isso por quê? Porque Deus dotou o homem com a capacidade de fazê-lo. E é um trabalho, e é uma bênção, não é? É a responsabilidade de alimentar a população do país. Então, é muito importante isso. E, dito isso, então, o que é que nós vemos aqui? Que trabalhar é uma coisa que deve ser feita com prazer e durante os dias da nossa vida. Veja o que diz o texto. Tudo quanto te vier à mão para fazer, versículo 10, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que é que o Eclesiastes está dizendo? O Salomão está dizendo aqui: olha, o que tiver de fazer, faça. O que tiver de produzir, produza. O que tiver de estudar, estude. Busque o conhecimento durante o seu viver aqui. Porque quando você passar desta vida, não tem mais nada o que fazer. É o céu, é a eternidade depois, para os salvos, ou o inferno para os perdidos. Mas não tem mais o que fazer, não vai se produzir mais nada na eternidade. Na eternidade você não tem os trabalhos que você desenvolve aqui. Na eternidade não tem porquê de você produzir, projetar, buscar conhecimento. Não vai ter estudos, não vai ter conhecimento, nada disso pós esse tempo que você vive aqui na terra. Então, é aqui, nesta terra, onde Deus criou e colocou a todos nós, que devemos exatamente projetar, produzir, fazer o que tem que ser feito, buscar conhecimento, né, através do estudo, e também obter a sabedoria. Isso tudo é feito aqui. Então, trabalhe enquanto é dia, ou seja, enquanto você está aqui nessa terra. Pois enquanto os recursos da vida estiverem disponíveis, a capacidade para trabalhar, as faculdades para inventar ou discutir novas ideias e a habilidade para usar o conhecimento acumulado quase que diariamente e aplicá-lo sabiamente às situações da vida, de tudo isso de si, empregue toda a sua energia em cada tarefa que você fizer. Mas lembre-se de uma coisa, isso deve ser feito com o intuito de glorificar a Deus. Porque ele vai dizer, versículo 11 e 12, veja, ele vai dizer assim, que para nós sermos estimulados, para estimular todas as pessoas, aqui ainda mais em ação, né? O Salomão ele vai elaborar 3 argumentos aqui que dão suporte a isso. Veja, versículo 11 e 12 aí. Ele diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Aqui o que ele está dizendo, meus irmãos, é que você precisa entender que as habilidades que se tenha, por mais que tenha, a pessoa é ágil, é rápida, é ligeira, ou a pessoa é valente, ou a pessoa é sábia, tudo isso só vai ter sentido e valor se você estiver firmado em Deus. Porque quem confere a cada um de nós as habilidades que nós temos é Deus. Se você é rápido, é ágil no fazer algo que é importante nesses dias onde tudo é agilidade, né? Por exemplo, se alguém vai fazer um trabalho numa empresa, onde quer que fosse, e for muito lento, o patrão vai olhar assim, e aquela pessoa não dá produtividade, porque todo mundo precisa estar ágil
no pensar, no agir, no tomada de decisão, tem que ir lá, tem que fazer algo, porque isso agrada ao patrão e também favorece aquele que assim o age. Porém, se a pessoa é ligeira, mas ela não consegue agir debaixo de uma sabedoria vinda de Deus, isso não vai favorecer em nada. Muitas vezes a pessoa é apressada e apressada demais acaba tomando decisões precipitadas. Entendem? Então, às vezes a pessoa tem habilidade, mas ela não consegue administrar aquela habilidade. Então, é importante nós entendermos isso. E aí, você pode ver ser algumas expressões que vão ajudar a entender isso que aqui está sendo dito no versículo 11 e 12. Não, por exemplo, não cabe ao homem que caminha o dirigir os seus passos. Isso diz Jeremias lá no capítulo 10, versículo 23. Não cabe ao homem que caminha o dirigir os seus passos. O que ele quer dizer com isso? Os passos dos homens são conduzidos pelo Senhor. Lembram de Provérbios que diz assim: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao fim é um caminho de quê? De morte. É um caminho de morte. Então, os homens agem muitas vezes pela aparência, pelo que vê. Ele muitas vezes não mede as consequências e, consequentemente, eles vão fazer esses caminhos, mas esses caminhos podem não fazer sentido para eles. Então, não cabe ao homem que caminha o dirigir os seus passos, desde que esses passos sejam dirigidos pelo Senhor. O Senhor, ele pode levar com muitos ou com poucos, conforme ele fez lá em 1 Samuel 14, 6. Às vezes a pessoa não tem ninguém ou tem poucos recursos, mas consegue ir adiante. Por quê? Porque o Senhor vai fazer aquilo acontecer. Exemplo, foi Oséias? Não. Aquele juiz que com 300 pessoas venceu. Gideão, muito bem, obrigado. Gideão, o Senhor conduziu Gideão e com apenas 300 homens, Gideão saiu vitorioso. Por quê? Porque foi o Senhor que fez aquilo acontecer. Não foi o braço de Gideão, nem o seu exército, tão minúsculo e pequeno e fraco, mas Deus demonstrou, através daquela atitude, daquela ação, que é Ele quem dirige os passos, é Ele quem toma a iniciativa, quer seja com pouco ou muito, o Senhor fará diferença. É a presença e o direcionamento do Senhor que faz a diferença na vida do homem. Também o tempo e os eventos ou os destinos sucedem a todos, né? Todos passam por isso. Ele diz aí, porém, tudo depende do tempo e do acaso, tudo depende. A gente está vivendo os nossos dias, as coisas estão acontecendo dia após dia, estamos debaixo, né, da soberania de Deus, isso é inegável. No entanto, a história deste mundo está passando. Estamos vivendo dias difíceis em nosso país, mas o nosso Deus continua sendo Deus. O nosso Deus continua poderoso. O nosso Deus continua dirigindo os destinos dos homens. A gente pode até, por não termos essa capacidade que o Senhor nosso Deus tem, não é, de ver o futuro, de saber o que vai acontecer, Deus sabe. Deus sabe. Aí nós agora aprendemos. O que devemos fazer, então, diante de uma situação assim? Nos quebrantarmos diante do Senhor, clamarmos a Deus, entendendo que os nossos caminhos, os nossos passos, os nossos destinos estão nas mãos de Deus. E não na força do nosso braço. Ah, não, eu vou trabalhar incansavelmente para poder fazer isso e aquilo. Se o Senhor não for a prioridade da sua vida, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Vantagens e recursos geralmente significam muito pouco se Deus não estiver nesses talentos. A pessoa pode até ter o talento, mas se Deus não estiver à frente, aquilo pode não ser utilizado, aquilo não pode ser aproveitado da melhor maneira possível e não dá vantagem nenhuma. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas, às vezes não, todo mundo tem inteligência, dada por Deus, todo mundo tem. A sua inteligência. Agora, a questão toda é usá-la.
O ser humano é dotado de inteligência, mas alguns desenvolvem, alguns realmente entendem e procuram desenvolver a sua inteligência e outros não. Por isso que ficam atrofiados, né? Parados no tempo. Por isso que você vê pessoas, seres humanos, dotados de inteligência, mas não têm o desenvolvimento, não têm a capacidade. Pessoas ainda com capacidade, com força, né? Ainda jovial, com capacidade produtiva e não conseguem produzir. Muitas podem ser as razões para isso. Alguns porque se enveredam pelo caminho de um vício, e aí perde realmente toda a habilidade. Outros porque enveredam pelo caminho da marginalidade, e aí não conseguem realmente produzir. Mas há aqueles que trabalham realmente, estudam bem, desenvolvem, conseguem lograr êxito no seu trabalho, nos seus estudos, e aí conseguem realmente viver bem. E melhor ainda, se quem fizer isto, o faz para a glória de Deus. Melhor ainda, que quem estiver fazendo estas coisas entendem que essa inteligência que foi Deus quem lhe deu, que essa habilidade ou capacidade de produzir algo foi Deus quem lhe deu. E aí onde o trabalho, o desenvolvimento acabam se tornando uma bênção na sua vida, porque você glorifica o Senhor Deus através do seu trabalho, através dos seus estudos, através de tudo aquilo que você faz. E você é servo ou serva de Deus. E isso faz toda a diferença. E é aí onde o trabalho, de fato, está sendo uma bênção na vida dessa pessoa. Porque ela está fazendo isso, usando essa habilidade para glorificar a Deus. E no plano divino, a vitória, ela pertence a quem sabe lidar com a questão de quem entende que a força que ele tem, vem de Deus. O que eu tenho como força, como coragem, como habilidade, vem do Senhor. Quem corre sabe que a sua correria vai chegar a um determinado momento, a um determinado ponto, porque eu preciso fazer assim para, através disso que eu estou fazendo, glorificar ao Senhor. E peço a Deus que conceda essa força, peço a Deus que conceda a saúde, para que de fato você continue exercendo o seu trabalho, a sua habilidade. A habilidade humana, ela não pode garantir o êxito sozinha. Não pode, não consegue. Os homens devem trabalhar para a glória de Deus. Aí sim faz todo sentido. Porque se você começar a bater no peito dizendo, olha, se não fosse a minha capacidade, a minha inteligência, eu não chegaria a determinado momento. Se não fosse o Senhor, você tem que dizer como dizia o salmista, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, né? Se não fosse o Senhor. Esse é o reconhecimento que devemos entender. É claro que o incrédulo, o ímpio, jamais vai fazer isto. Mas eu estou falando ao povo de Deus. E nós, enquanto povo de Deus, temos que ter essa capacidade, irmãos, de honrar e glorificar ao Senhor, através do nosso trabalho, das nossas habilidades, que é realmente espetacular, né? Por isso que a igreja é dotada de dons. Deus confere dons aos membros da igreja, e cada um na sua capacidade de fazê-lo, não é? Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas o irmão é habilidoso, o Pablo sabe tocar o instrumento, outros irmãos aqui sabem também, mas eu sei cantar, né? É uma habilidade, o Senhor me deu essa capacidade de poder louvá-lo com vozes que a gente chama de ter uma afinação, né? Poder cantar, trabalhar a voz. E isso por quê? Porque desde da tenra idade pude tive a oportunidade de participar de coro de igreja, de cantar. Então isso vai dando a capacidade, a habilitação para a gente estar cada vez mais louvando ao Senhor. E quão belo foi hoje pela manhã, né? A igreja cantando congregacionalmente e sem a ajuda, né, do instrumento em si, e cantamos maravilhosamente bem, belíssimamente, louvor a Deus. Então, quem é que capacita a igreja a louvar? É o Senhor. De poder externar, louvar, e isso flui de um coração
que está espiritualmente em sintonia com o Senhor. Então, isso é importante, irmãos, entendermos que tudo que nós aqui fazemos, o culto que prestamos, o louvor que cantamos há pouco, a leitura que fizemos da palavra, até isso é importante. Como lemos as Escrituras, pausadamente, atenciosamente, não atropelando, mas dando pausa, respeitando até mesmo a questão gramatical. Então, isso tudo faz diferença. Tem lugares que nem isso tem. Que leitura que nada, é só na base do oba-oba, na base da gritaria, e não há reflexão, não há pensamento, não há entendimento, mas as Escrituras nos levam a isso. A palavra de Deus nos mostra que Deus é quem está no controle de todas as coisas e quem trabalha há de receber a sua devida recompensa quando se faz isso para a glória de Deus. Então vejam, ele diz que viu debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, também não é dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porque tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. De fato, ele não sabe da nossa hora. O que temos que fazer? O tempo que Deus tem nos dado seja bem utilizado. Nós não sabemos o dia de amanhã, basta o seu dia o seu próprio mal. Então, saiba viver os dias da sua vida. Não é à toa que o salmista disse assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, saibam contar os dias, pois o homem não sabe a sua hora. Assim como ele usa uma parábola aqui, Assim como os peixes não sabem, da hora dele, e é apanhado pela rede traiçoeira, ou como os passarinhos que se prendem com um laço, assim também se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. É como se fosse uma armadilha, Você nem espera e aquilo vem e acontece. Mas aí, irmãos, ele vai dar uma ilustração, um exemplo, que ilustra essa verdade a partir do versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 16, ele fala uma parábola. E a sabedoria dada por Deus, ela é de suprema importância em nosso trabalho. O trabalho, ele precisa entender que, para ser feito, tem que receber de Deus a sabedoria. E do versículo 13 ao versículo 16, o texto vai nos falar de uma parábola. Veja que ele diz: Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Qual foi o exemplo? Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Então vejam, ele conta essa pequena parábola aqui, dizendo que um rei achou de sitiar uma cidade e achava que ali ele ia ter sucesso. E quando ele se depara lá com seu exército, ele diz que lá havia um homem pobre, mas sábio, e esse homem, sábio e pobre, conseguiu livrar a cidade com a sua sabedoria. Venceu aquele rei, aquele governante. Então mostrou com isso a capacidade. E aí ele quer mostrar, contando essa história, essa parábola, e dizer: olha, o que se entende disso, o que se conclui disso? Que é melhor a sabedoria do que a força. Muitas vezes a pessoa vem com uma força tremenda, vem com equipamento, vem com uma condição melhor, mas não tem sabedoria para usar. O que adianta? É a mesma coisa, por exemplo, se você pegar um agricultor que é acostumado a lidar com a terra,
sem aqueles equipamentos dos grandes produtores rurais. Se você dizer, olha, está aqui um trator desse, dá lá para um agricultor, daquele lá do interiorzão, que nunca estudou e nunca aprendeu a conduzir aquele maquinário. Ele vai saber? Não. Você pode dar um instrumento com uma maior tecnologia, que se ele soubesse usar, tivesse a sabedoria para usar, ia melhorar ainda mais a sua produtividade, mas ele não sabe. Ele não sabe, ele não tem a sabedoria. No entanto, nos cuidados dele para a sua plantação, a sua hortazinha que ele faz lá, ele consegue produzir bem. E ele consegue se sustentar com aquilo. E ele come bem, e a comida é boa, é saudável. E ele consegue desenvolver um bom trabalho. Então ele é sábio, consegue produzir na sua sabedoria e ter o seu sustento. Mas se você der um maquinário que ele não sabe utilizar, vai ficar lá parado. Ele vai continuar trabalhando da forma como ele sabe. Ele vai usar a sabedoria dele naquilo que ele sabe fazer. E não adianta dar para ele recursos, dar um maquinário enorme, sem dar a capacidade para ele usar aquilo. Ou alguém ir lá e ajudá-lo a usar aquele instrumento. Então, por isso que ele está dizendo, toda a sabedoria, irmãos, toda a pujança do ser humano, né? Ele possa ter alguma coisa, mas é melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, porque geralmente as pessoas, olha, esse senhor aí, essa pessoa aí, não estudou, por isso está ali, naquele jeito, produzindo daquele jeito lá. Vai demorar anos e anos para conseguir chegar a um determinado patamar. Mas ele não está preocupado com isso, ele quer produzir da sua maneira, usando a sua capacidade, e o fazer da melhor maneira possível. Já os outros olham e dizem assim, que nada, vou perder meu tempo com isso, eu quero tirar o máximo que eu puder, aí vai investir, aí vai trazer recursos e tudo mais para fazer. Mas aí o texto está mostrando que é melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre, ela é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. De fato, ninguém dá ouvidos a isso. Mas, no entanto, algumas conclusões aqui, irmãos, são importantes para a gente entender. Esse é a respeito desse foco que é a sabedoria ligada à questão da produtividade e do trabalho. E o primeiro deles é que a sabedoria é um dom proveniente do temor de Deus. Ela é um recurso maior que a força, apesar de ser muitas vezes menosprezada e ignorada pelas multidões. Essa é a primeira conclusão que a gente se chega diante do que ele está dizendo aqui. Veja que ele diz aí no versículo 17, as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Está vendo? Um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, falar da sabedoria como um dom proveniente do temor de Deus é algo que está bem presente nas Sagradas Escrituras, principalmente no livro de Provérbios. Provérbios, no seu capítulo 1, no versículo 7, logo depois, voltando aí, né, Eclesiastes, antes de Eclesiastes é Provérbios. No seu capítulo 1, Provérbios, no versículo 7, vai dizer assim, a gente conhece, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vejam, desprezar a sabedoria e o ensino, a palavra de Deus diz que é um louco. E, de fato, muita gente aí está agindo assim, na loucura, desprezando a sabedoria. Mas aquele que teme, esse começa a entender o princípio do saber, porque é o temor do Senhor. O versículo 29 desse mesmo capítulo 1 vai dizer, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Aborrecer o conhecimento é não preferir o temor do Senhor. O 2, versículo 5 de Provérbios vai dizer, então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Está vendo, irmãos? Desprezar
a sabedoria, desprezar o temor, é não ter sabedoria. Mas quando você busca isso, entende isso, o temor do Senhor, você acha o conhecimento de Deus. Então, o princípio da saber é temer ao Senhor. Esse é o dom proveniente de Deus. Deus confere a todos aqueles que creem o temor a Ele. A sabedoria é esse dom proveniente do temor do Senhor. Ainda em Provérbios 8, versículo 13, ele vai dizer assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Olha que interessante. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Olha o que o Senhor está dizendo, irmãos. Que quando você, entendendo que a sabedoria é um dom que provém do temor de Deus, esse temor do Senhor, ele é definido aqui em Provérbios como algo que consiste em aborrecer o mal. Então, de fato, é assim mesmo. Um crente que é sábio, ele aborrece o mal. Ele abomina a soberba, ele não gosta da arrogância, ele não anda no mau caminho, e a boca do perverso também ele aborrece. Por quê? Porque o Senhor é assim. O Senhor ele aborrece todas estas coisas. Logo, os filhos de Deus também devem aborrecê-los e assim demonstrar o temor do Senhor. E por fim, o Provérbios 15, versículo 33, ele vai dizer assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Em outro texto, ele vai dizer que a soberba faz o quê? Precede o quê? A ruína. E a humildade precede a honra. Está vendo? Ser humilde é trazer honra para a sua vida. Ser soberbo é trazer ruína. E, de fato, a soberba ela é aborrecida pelo Senhor. Então, diante disso, nós entendemos que essa sabedoria, que é a primeira conclusão que se chega, ela é proveniente do temor de Deus. E aí ela é um recurso maior que a força, e apesar de ser muitas vezes menosprezada e ignorada pelas multidões. Precisamos, então, entender que o segundo aspecto é que a sabedoria, ela nem sempre é ouvida. O texto diz lá, né? Não é ouvida. As pessoas desprezam mesmo. Você vai dar um conselho, olha, fulano, você não acha que por aqui... Não quero saber. Vai pela sua mente. Então, somente em situações de emergência é que as palavras comedidas de sabedoria podem ser ouvidas, porque, no geral, as pessoas muitas vezes desprezam. Só quando a coisa está pegando fogo mesmo, está na emergência, não tem para onde correr, aí sim, aí é que chega e entende e atende aquela sabedoria. Um terceiro aspecto, uma terceira conclusão, é que os homens devem ter uma certa disposição mental e um espírito de receptividade para que a sabedoria seja ouvida. Precisa disso, está aí no versículo 17, ele falando, né? Ele diz assim: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Então, os homens devem ter essa disposição mental e um espírito de receptividade para que a sabedoria seja ouvida. E um quarto ponto, como diz um antigo provérbio, sabedoria é poder. Mas um único pecador que, em sua insensata obstinação, se recusa a acatar a sabedoria, destrói dessa forma a si mesmo. Ele destrói muitas coisas boas e até mesmo o seu a sua condição de o seu reino, aquilo que ele possa estar dirigindo, no caso de alguém que é, como ele diz aí no versículo 18, melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Então percebam, irmãos, que
o trabalhar como bênção do Senhor sempre vai trazer coisas boas para a vida de quem assim o faz. E quem o faz deve fazê-lo com sabedoria, deve fazê-lo no temor do Senhor, para que assim a sua produtividade seja satisfeita. Você se alegra no Senhor. Então, se você é um estudante, esmere-se no estudo. Não é porque você não diga assim, eu já sou crente, eu vou para a glória, eu vou viver na eternidade, então eu não vou me preocupar muito de estudar aqui, não. Não façam isso. Ou então, não vou trabalhar tanto não. Para quê? Se for olhar lá no início de Eclesiastes, né? Para quê? Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. É se você for fazer tudo sem a sabedoria e sem a glória, sem fazer para a glória de Deus. Mas se você estiver fazendo com sabedoria e para a glória de Deus, aí você tem que fazer da melhor maneira possível. Estude da melhor forma possível, trabalhe da melhor maneira possível. Galgue alcançar o máximo que você puder. Mas não é para se aparecer, não é para se achar, não. É para você dizer, eu glorifico o meu Deus que está nos céus, através dessa profissão, através desse trabalho que eu faço, através da minha produção, seja lá o que for. Mas o crente, ele tem que ter essa capacidade de entender que o que ele é, onde ele está, hoje, onde ele alcançou, o patamar que ele chegou, ele não pode jamais esquecer que quem colocou lá foi o Senhor. E glorificar a Deus por isso. E honrar o Senhor por isso. É isso que se requer de um crente, de um servo do Senhor, que, de fato, labuta, trabalha para sustentar, naturalmente, a sua vida, mas também para honrar a sua condição de ser um servo de Deus. Homens e mulheres servos de Deus, que trabalham, que estudam, que vislumbram uma melhor condição de vida, de saúde, tudo isso não está errado se você estiver fazendo para a glória de Deus. Sabe por quê? Não é à toa que o apóstolo Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo da disposição que devemos ter para acordar amanhã cedo e ir trabalhar ou estudar. Esse é o segredo. A motivação deve ser esta. Vou melhorar ainda mais aquilo. Se eu estou numa área da vida que eu estou tão bem, vou começar a melhorar, porque eu quero, em todas as áreas da minha vida, glorificar a Deus. E você vai chegar no seu ambiente de trabalho e vai chegar com uma postura de crente, e Deus vai abençoar a sua vida ali e a vida daqueles que estiverem ao seu redor. Você vai para a escola, vai estudar, e você vai chegar lá com uma postura de crente. E o ambiente que você está vai ser abençoado por causa disso. E tudo mesmo, nesta vida, só faz sentido se for para a glória de Deus. Se for para a glória humana, se for para se aparecer, se for para faltar humildade, se for para soberba, para arrogância, não vai dar certo. Vide o que acontece aí no mundo todos os dias. Quantas pessoas aí perdem o seu valor, ou perdem a sua vida, e por quê? Movidos por inveja, vai para a vingança, quer dar rasteira nos outros. Muitos não têm a capacidade de chegar, fica invejando um que galgou um cargo em alguma coisa. Vá trabalhar, vá estudar. Se você quer alcançar um patamar melhor em alguma área da sua vida, vá usar a inteligência que Deus lhe deu, vá estudar, vá se programar, vá produzir, e Deus vai abençoar. O crente não pode jamais ser movido por inveja, nem por cobiça alguma, até mesmo porque são pecados. E o mandamento é claro, não cobiçarás, né? Não cobiçarás nada do seu próximo, mas produza você, trabalhe, estude, faça a sua parte, visando o quê? Glorificar a Deus. E Deus, naturalmente, vai abençoá-lo, porque Deus já sabe da intenção do seu coração.
Deus sabe como você está fazendo, o que você está fazendo e por que está fazendo, e Deus vai abençoá-lo. E aí você vai produzir, você vai crescer, você vai desenvolver. E aí é isso que acontece na vida dos crentes. Deus tem abençoado. E assim somos felizes, e assim somos bem-aventurados, e assim glorificamos o nosso Deus, através do nosso viver e de tudo que aqui temos. E quando partirmos daqui, vamos, e aí conforme nós já sabemos, o que fizemos e o que produzimos, o legado que deixamos fica aqui. Marcou essa trajetória de vida aqui. Mas vamos para a glória eterna? Claro que vamos. E quando chegarmos lá, já temos o Senhor Jesus a nos receber com um lugar incomparavelmente melhor do que essa terra, com uma condição incomparavelmente melhor do que essa que aqui a gente tem. Porque aqui estamos, é verdade, mas ainda sofremos as condições da queda, sofremos com o pecado, sofremos com as mazelas deste mundo mau, sofremos com as situações horríveis que temos que enfrentar todos os dias, mas, mesmo assim, já vislumbramos aqui neste mundo uma expectativa de que um dia estaremos lá com o Senhor, de que um dia tudo isso aqui vai acabar. Por isso que o Eclesiastes, ele diz, o autor, olha, se você correr atrás do vento, tudo é vaidade. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo isso sem o objetivo principal, sem querer fazer para a glória de Deus. É correr atrás do vento. Se você estiver vivendo a sua vida sem a sabedoria, sem o temor do Senhor, é correr atrás do vento. Realmente é frustrante você se empenhar tanto para tanta coisa e, de repente, você se vê no vazio, uma coisa sem sentido. É o que tem acontecido com muita gente. Vive-se de um lado para o outro, fazendo tanta coisa e um vazio na alma. Não se satisfaz, nunca está satisfeito com o que tem. Às vezes tem até uma condição boa, mas, não, eu tenho que... Se descanse no Senhor, trabalhe, estude, mas o Senhor vai abençoando você. E você vai, naturalmente, tendo as coisas, usufruindo delas, como nós já aprendemos, ele diz, olha, lendo no capítulo 9, em todo tempo, com alegria, né? Come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus de antemão já se agrada das tuas obras. Então, tenha prazer na vida que você tem, mas porque você está no Senhor. É esse o sentido melhor da vida. É ser crente, é estar salvo, é estar certo de que o nosso viver aqui, da melhor maneira possível que a gente possa viver, está vislumbrando algo ainda melhor, que é a eternidade com o Senhor, a vida eterna. Então você já começa aqui, trabalhando, cuidando da família, fazendo tudo que é do melhor. A gente quer isso mesmo, né? A gente quer dar sempre o melhor para a nossa família. O que a gente pode dar, a gente quer dar, porque a gente ama, né? Porque a gente cuida. E isso aí, irmãos, não é errado não, é Deus quem colocou isso em nós. E é para ser assim mesmo. Devemos sempre buscar fazer o melhor. Porque quando a gente quer fazer o melhor para o nosso próximo, melhor ainda, porque a gente está fazendo isso para agradar a Deus e atender aquilo que Deus requer de nós. Ele diz, façam tudo para a glória dele. Então, que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida e que nós continuemos, sim, exercendo aqui neste mundo com prazer e alegria o trabalho, o estudo, a busca do conhecimento, tudo aquilo que possamos alcançar, faça, mas faça mesmo, vislumbrando a glória de Deus. Porque quando alguém perguntar assim, olha só o destaque, vai ser destaque, né? Olha o destaque, fulano de tal, talvez você possa até dar uma entrevista, né? Fulano, como é? Foi meu Deus que fez isso por mim. Foi Deus que me concedeu essa graça. E aí o mundo não vai entender, vai ficar todo mundo assim, foi Deus. Foi Deus quem me capacitou e por isso eu estou aqui, por isso eu cheguei aqui nesse ponto. Isso é maravilhoso, é um testemunho maravilhoso, como podemos abrir a boca e dizer assim. Choca o mundo
porque o mundo não está acostumado com isso. O mundo pensa que tudo é aqui, é a razão humana. Nós, os homens, os sábios desse mundo, somos nós que mandamos, o mundo é quem comanda tudo. Tolice. Tudo é do Senhor. E se Deus, através dos seus servos, ao longo da história, Deus demonstra isso. Quando capacitou José a ser governador no Egito, quando capacitou Daniel para ser um primeiro-ministro lá na Babilônia, e por aí vai, tantos outros servos do Senhor, ao longo da história, que Deus tem colocado para chegar em situações estratégicas, e isso para a glória do nosso Deus. Vamos orar então. Ó Deus eterno, bendito, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por podermos aqui nesta noite aprendermos através da Tua palavra da importância do trabalho, da bênção do trabalho, da sabedoria no exercitar do trabalho, temendo ao Senhor, agindo de maneira como o Senhor requer de nós, no nosso pensar, no nosso agir. E assim, ó Deus, eu rogo pela Tua igreja, que os irmãos, que cada um no seu trabalho, nos seus estudos, onde quer que eles, nas suas casas, cuidando dos seus afazeres, em todas as áreas da vida, possam fazer para a glória do Senhor. E assim fazendo, ó Deus, certamente que buscaremos ainda mais servir ao Senhor com alegria. Faremos sim, ó Deus, o melhor, porque queremos honrar ao Senhor. E que assim seja, ó Deus, a Tua igreja que se fortalecerá cada vez mais, crescerá cada vez mais no seu desempenho, na sua função, na sua missão aqui nesta terra. Qualifica-nos, ó Deus, a cada dia, através da santificação que devemos ter, para assim honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. É em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, que nós assim oramos. Amém. Receberam a graça, a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.